Na aula passada eu mostrei como que faz para trabalhar com o vbind, onde ele liga qualquer propriedade de qualquer tag do HTML a uma propriedade reativa. E nessa aula, que inclusive o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição, eu mostrei como trabalhar com uma classe do CSS. Aqui no app.view eu coloquei o vbind class, onde se o showbox ele for verdadeiro, vai colocar para a classe aqui, dessa div, a classe box, que é essa classe aqui de baixo. Então agora, o showbox, se ele for verdadeiro, o box ele vai ser colocado aqui como uma classe dessa div. Mas só que, claro, não é somente isso que dá para fazer. Olha só que legal, eu venho aqui na documentação oficial, tem essa parte, Class and Style Bindings. Eu venho aqui embaixo, vamos lá. O primeiro exemplo que ele dá é se o isActive, se ele for verdadeiro, o active vai ser colocado como uma classe aqui dessa div. E aqui embaixo, o isActive está como true. Então, aqui o active ele vai ser colocado como uma classe dessa div. Mas tem muito mais maneiras de colocar uma classe utilizando o vbind. Olha só, eu posso colocar mais de uma classe em uma classe. Tá vendo aqui, ó? O isActive, se ele for verdadeiro, vai colocar a classe active. E aqui também, ó, se o hasError, vai colocar a classe textDanger. Esse textDanger, se eu não me engano, é lá do Bootstrap, eu acho que é. Então, eu vou ver aqui, faço o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo, vai ser .textDanger, eu vou colocar um color red. E vou colocar aqui no vbind, eu vou colocar ele aqui, ó, no Ctrl C e coloco aqui, vírgula, coloco aqui. E lembrando, quando eu trabalho com mais de uma palavra, eu tenho que colocar entre aspas. Veja que aqui, ó, tem um text-danger. Se eu deixar desse jeito, não vai funcionar. Tem que estar entre aspas. Mas se for somente uma palavra, você pode deixar sem as aspas. Agora, o hasError, eu não criei. Então, vem aqui, coloco const hasError, hasError vai ser igual ref false. Eu vou entrar aqui no view tools e coloco aqui, ó, tá vendo aqui o hasError false? Eu vou clicar aqui e colocar como true. Olha só a mágica acontecendo. Dou enter, ficou com a cor vermelha. Então tá aplicando nesse elemento, nessa div, tanto a classe, essa classe aqui do showbox. Se ele for verdadeiro, mostra o box, coloca o box como uma classe. E aqui também, se o hasError for true, mostra a classe textDanger. E eu posso colocar aqui uma classe normal, que essa classe normal ela vai ser colocada junto com essa classe aqui. Quer ver? Vai ser, o que eu posso colocar aqui? Vai ser teste. E eu venho, coloco aqui uma classe teste, onde eu só vou colocar, vai ser é o font style, se eu não me engano, é itálico daqui. Agora veja que ele vai colocar, eu vou atualizar, ficou itálico, tá vendo aqui, ó, ficou itálico, não tá vermelho, por quê? Porque aqui o hasError, eu coloquei ele como inicialmente como false, mas se eu colocar ele como true, ele funciona. E veja que se eu clicar aqui no inspetor, aqui na classe, olha só, a classe pegou tanto o teste, que é a classe que eu coloquei aqui, e também está colocando a classe box e também a classe textDanger. Legal, né? Então ele junta todas as classes. Volto aqui, deixa eu só colocar aqui, melhor. E agora tem o seguinte, eu posso trabalhar também como com um objeto. Eu vou pegar isso aqui, ó, eu vou pegar isso daqui, ou melhor, eu vou copiar isso aqui, no Ctrl C. Venho aqui, cadê aqui, e vou colocar const, qual que é o nome? É class object. Claro que o nome pode ser outro, não precisa ser class object. Object vai ser igual, e vou importar aqui o reactive, e aqui vai ser reactive, colocando exatamente isso daqui, o active e o textDanger. Então, peraí, vou colocar aqui o active, vai ser o box, né? O box vai ser true e o textDanger vai ser false. E aqui, olha só, e colocou no class, no vbind, colocou o class object. Então vem aqui no Ctrl C e coloco aqui. Vamos ver. Eu venho aqui, atualizo e ele está funcionando, tá vendo? Ele funcionou. Ele está pegando tanto o box e também o textDanger.
Quer dizer, o text dungeon não está pegando porque eu coloquei ele como falso. Mas se eu colocar ele como true, olha só. Eu vou atualizar. Pera aí. Tá demorando para atualizar. Agora sim. Atualizou. Beleza, ele está pegando. Então você pode também trabalhar dessa maneira. E será que se eu colocar aqui um showbox, ele vai funcionar? Que nem estava aqui, ó. Lembra? Aqui estava um objeto onde o box... showbox. Se o showbox fosse verdadeiro, mostrava o box. Então aqui eu coloquei, se o showbox ele for verdadeiro, vai mostrar o box. Mas só que eu coloquei isso em uma classe separada. Em uma classe não. Não deixei de ser uma classe aqui do CSS. Em uma propriedade reativa separada. Agora vem aqui, atualizo. Olha lá, continua funcionando. Porque o showbox ele está como true. Se eu colocá-lo como falso... Olha lá, perdeu a classe, perdeu o CSS. Agora aqui embaixo tem uma outra maneira. Utilizando aqui uma verificação um pouco mais, como que eu vou dizer, um pouco mais complexa. Onde está verificando se o isActive e o thisError, se eles são verdadeiros. O thisActive, se for verdadeiro, e se o error, aqui tem o sinalzinho de negação. Então, o que tem aqui o error? O erro ele está como null. Então, o null, colocando um sinal de negação antes, ele é true. Então, os dois aqui são verdadeiros. E se são verdadeiros, ele vai mostrar o active. Deu para entender, né? É a mesma coisa aqui para o text dungeon. Eu posso trabalhar também com um array. Eu venho, crio aqui. Eu posso fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vamos ver, tem um class object. Eu posso chamar aqui como um array. Eu venho aqui, coloco aqui como um array. Eu posso colocar agora quantas classes eu quiser. Venho aqui, vamos ver agora. Eu vou atualizar e continua funcionando. E agora eu posso colocar mais classes aqui, ó. Posso colocar mais classes aqui. E eu posso também trabalhar aqui com o operador ternário. Se o isActive for verdadeiro, o active class é colocado. Se não, vai ficar com o vazio. Aqui, ó, vazio. E depois eu coloco, com uma vírgula, coloco o error class. E aqui ele fala o seguinte, olha só que interessante. Isso aqui e isso aqui, this will always. Então, isso sempre vai aplicar o error class. Por quê? Porque o error class ele está sendo colocado aqui sem condicional nenhuma. Estou simplesmente colocando ele ali. Mas o active class, esse aqui, ele só vai ser aplicado quando o isActive for verdadeiro. Se o isActive for verdadeiro, daí aplica o active class. Se não, vai aparecer, não vai colocar classe nenhuma. Já o error class, como eu não estou colocando condição nenhuma para ele, olha só, não estou colocando condição nenhuma para ele, daí ele sempre vai ser colocado. E aqui ele fala o seguinte, entretanto, isso pode ser bem verboso, ou seja, pode ser bem, ter muita coisa escrito. Se você tiver múltiplas condicionais, múltiplas classes condicionais, that's why, e é por isso que é possível usar uma sintaxe de objeto dentro de um array. Então, colocou aqui um array, olha só, tem aqui um array, e eu posso colocar aqui um objeto onde showbox. Se o showbox for verdadeiro, mostra o box, se não mostra nada. E aqui eu coloco também o class object, só que esse class object eu vou colocar aqui como somente aqui o text dungeon, porque tanto o box aqui como o que estava aqui, ele iria aplicar o mesmo CSS. Então, a maneira que estava aqui, utilizando o operador ternário, isso daqui é a maneira simplificada de trabalhar com ele. Olha só que legal. Então, ao invés de colocar se o showbox for verdadeiro, coloca a classe box. Se não mostra nada, não coloca nada, eu posso trabalhar dessa maneira. Eu posso colocar um objeto, onde nesse objeto, se isso aqui for verdadeiro, mostra a classe, coloca a classe. Isso aqui ele sempre vai ser aplicado. Por quê? Porque eu não estou colocando condição nenhuma para ele. Eu vou salvar, venho aqui, atualizo, está lá, funcionando da mesma maneira. Muito legal, né? E aqui embaixo, ele está falando como faz para trabalhar com os componentes, como faz para trabalhar com essa classe, com o vbind, mas só que com um componente. Então, ele está falando para criar um componente myComponent, colocando somente um parágrafo. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, dentro de components, eu vou criar um child.view e vou
criar aqui um VBase e vou pegar e colocar exatamente isso aqui. Eu vou copiar, colocar aqui somente ele. Olha só, isso é importante, você tem que colocar somente ele. Se você colocar dentro de uma div, não vai funcionar, tem que ser somente o P. E agora aqui, deixa eu só fechar isso aqui, ele está falando o seguinte, para colocar na classe não, no componente a classe BAS_FUL. Fazendo isso, ele vai juntar as duas classes. Olha só, eu vou pegar aqui, importar, aqui embaixo, import child from .components/child.view e vou chamar aqui embaixo. Eu vou colocar um HR, uma linha horizontal, child, fechar aqui. E agora vamos ver o que está acontecendo aqui. Beleza, apareceu o high, que é o parágrafo, que é esse aqui, ó, o parágrafo. Mas só que, olha só que interessante, se eu inspecionar o elemento e vier aqui no high, no componente, ele está com somente o full e o bar. Mas se eu colocar essa classe aqui, ó, o bas e o full, no componente, olha só, no componente eu vou colocar a classe, ele vai juntar essas duas classes aqui junto com essa daqui, junto com essas duas classes aqui. Então vai ficar full, bar e bas, full. Todas as classes aqui, ó, eu vou atualizar, tá aqui embaixo todas as classes aqui, ó, full bar, bas e full. Legal, né? Então se você tiver um componente e dentro desse componente tiver somente um elemento, como por exemplo aqui está o parágrafo, ele pega e junta as duas classes. A classe do componente com essa classe aqui. Mas só que se eu colocar dentro de uma div, por exemplo, colocar isso aqui dentro de uma div, provavelmente ele não vai funcionar. Quer ver? Eu venho aqui, atualizo e aqui embaixo ele não funcionou. Tá vendo aqui, ó? Tá o bas e o full. E lá dentro está o full e o bar. Então tem que ter somente um elemento. Então eu vou tirar isso aqui, tirar isso aqui. E eu posso também, claro, colocar aqui uma condição. Eu posso vir aqui, colocar o dois pontos ou v-bind e coloco aqui o showBox. Quer dizer, o box, showBox. Ele vai mostrar o box se o showBox ele for verdadeiro. Vamos ver. Tá aqui, ó. Funcionou certinho. E se eu ver a classe... Se eu inspecionar a classe aqui, tá pegando o full, o bar e o box. Por quê? Tá pegando o box, que tá sendo colocado aqui no componente, e juntando com essa classe aqui, com essas duas classes aqui, o full e o bar. Então tá full, bar e box. Full, bar e box. Ele pega essas duas classes e coloca depois, a classe que eu estou colocando aqui, ó. Aqui. Muito legal, né? Deixa eu só vir aqui para baixo. E aqui ele fala uma maneira para trabalhar com o style. Lembra lá na aula passada, onde eu coloquei aqui nessa div um style? Então eu vou colocar aqui embaixo um parágrafo e vou colocar aqui de novo um lorem y. E aqui vai ser um style, onde eu posso colocar várias propriedades do HTML, do CSS aqui. Eu posso colocar um background color. Background color vai ser... o que eu posso colocar aqui? Red. Eu vou colocar uma cor do texto, vai ser white. Vamos ver. Vem aqui, tá lá. Mas só que, se eu trabalhar com VBind, olha só que interessante. Eu vou colocar aqui um VBind. Lembrando que o VBind ele trabalha em cima das propriedades reativas. Eu vou colocar aqui um VBind. De uma forma ou outra, ele trabalha com uma propriedade reativa. Algumas vezes ele não trabalha direto com uma propriedade reativa, mas ele tem sempre envolvido uma propriedade reativa. E aqui eu vou colocar o seguinte, olha só. Style, eu vou colocar aqui, abrir e fechar um objeto. Abrir e fechar chaves aqui. Onde tem o background color, eu vou colocar isso aqui, entre aspas. Lembrando, se tiver mais de uma palavra, você coloca entre aspas, background color. E aqui tem o active color, que é esse red aqui. Então, eu vou criar aqui em cima, aqui embaixo, melhor. Vai ser um color igual a ref green. Agora eu vou passar aqui, vai ser o quê? Aqui vai ser o color. Eu vou tirar isso aqui. Venho aqui, atualizo. Vamos ver. Tá aqui, ó. Ficou com verde. Mas eu não acho tão legal trabalhar dessa maneira, não. Eu acho bem estranho você colocar aqui dentro do estilo. Colocar, sei lá, ficou estranho. Background color, eu pego a cor que está na propriedade reativa. Não achei tão legal trabalhar dessa maneira, não. E eu posso também, claro, colocar aqui, vai ser um font size. Lembrando, se tiver mais de uma palavra, entre aspas.
E aqui eu vou colocar font size, const font size vai ser igual ao ref. Eu vou colocar aqui 21. E aqui eu coloco font size vai ser mais pixels. Então vai ter 21 pixels, mas só que está acontecendo aqui, peraí, font size. Ah, tá, eu coloquei aqui, ó, ponto e vírgula, tá vendo? Ó, tem que ser somente uma vírgula. Vamos ver agora se vai funcionar. Ah, agora sim, tá vendo aqui? Funcionou certinho. Mas só que eu tenho que colocar aqui pixels. Tá lá, a fonte bem maior, né? E aqui, se eu inspecionar, vem aqui, inspeciono, tá aqui, ó. O green, o background color green e o font size 21 pixels. Muito interessante isso, né? Eu posso também trabalhar direto com um objeto, colocando o style object, coloco já a cor e também o tamanho da fonte. E coloco direto aqui no style. Então é assim que você trabalha com a estilização, utilizando as classes e também utilizando o style, utilizando o VBind. Lembrando, nunca é demais lembrar, você trabalha com o VBind em cima das propriedades reativas. De uma maneira ou outra, você vai trabalhar com uma propriedade reativa. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com uma propriedade computada, chamando aqui uma propriedade computada na classe, eu posso chamar, mas só que você sabe que a propriedade computada, ela trabalha com uma propriedade reativa. Então, de uma maneira ou outra, você sempre vai trabalhar com o VBind com uma propriedade reativa. E você pode colocar o VBind em qualquer propriedade do HTML. Então, eu posso colocar o VBind em qualquer propriedade do HTML. Isso tem que ficar claríssimo na sua cabeça. Eu posso utilizar o VBind em qualquer classe do HTML.